Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui de volta em mais um vídeo do nosso canal. Um vídeo que é um vídeo, de certa forma, que a gente está retomando aqui a programação normal depois dessa série de entrevistas aqui. E retomando com um quadro que eu não faço já há um tempinho, né? Que nós vamos continuar aqui esse ano, claro, e que eu já tava com saudade de fazer, que é o Lado Z. Antes de eu falar mais profundamente sobre o álbum que a gente vai falar no vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem um procedimento padrão de sempre, que eu sempre peço aqui nos vídeos do nosso canal, que é deixar o like, ativar o sininho aqui, caso vocês já sejam inscritos, mas ativarem o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Peço para que vocês, se vocês chegaram de paraquedas aqui no nosso canal, estão curtindo o nosso conteúdo, que por favor não esqueçam, em hipótese nenhuma, de se inscreverem no nosso canal. Peço também para que vocês, se vocês já são inscritos, se vocês já também deixaram like, já também ativem o sininho. Se vocês gostarem desse vídeo, se vocês gostarem de outros vídeos nossos, que por favor, que vocês, claro, não esqueçam de compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês conhecerem, que vocês puderem. Peço também para que vocês nos acompanhem, se vocês já nos acompanham aqui no YouTube, que vocês nos acompanhem em outras redes sociais, Facebook, Progland, Instagram, Prog_Land, por aí vai, tudo vai estar aqui também na descrição para vocês não esquecerem nada, para além do que eu vou dizer. Né? Temos também nossa conta no Groover, que vocês podem mandar, ou se alguém por acaso tiver algum projeto musical aqui que a gente resenha para vocês lá na plataforma Prog_Land também. E introdutório feito, eu já falei que o vídeo que a gente vai fazer hoje é um vídeo sobre o Lado Z, né? Continuidade ao nosso quadro Lado Z, de álbuns mais obscuros do prog. E conforme a gente está fazendo aqui esse ano, a gente está dando destaque a álbuns, a discos e bandas que estão lançando obras, ou bandas e artistas que estão lançando obras com efemérides redondas, focando principalmente no ano de 1974, que está completando 50 anos esse ano, né, de discos, obras que foram lançadas durante esse ano também, mas ao cursar do ano também nós vamos falar de discos que estão completando 40, 30, 20, 10 anos de lançamento, porque também são efemérides redondas, digamos assim, embora o nosso foco seja, claro, 1974. Principalmente aqui nessa série do Lado Z, né? E a banda que eu vou falar hoje é mais uma banda holandesa, né? Daqui da nossa série. A banda que eu vou falar hoje é mais uma banda holandesa, né? Eu acho que a gente, salvo engano, já fez vídeo sobre bandas holandesas aqui no Lado Z. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre o Kayak, não vou lembrar agora. Mas eu não sei se ele foi no Lado Z ou se ele foi em um outro vídeo especial, mas eu fiz já. E eles também são holandeses, né? Então, logo esse é o segundo vídeo com uma banda holandesa aqui no canal, claro, né? Pretendemos fazer outros futuramente, com grandes bandas, inclusive. E essa banda que eu vou falar hoje não é o Focus, tá? A gente vai deixar pra falar eles num outro momento, quem sabe até numa análise discográfica, porque eles merecem também. Não que os de hoje também não mereçam, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu vou falar hoje sobre uma banda que lançou seu álbum de estreia há 50 anos, também da safra de 1974, e mais uma vez eu peço também desculpas a vocês, mas é uma banda que também é uma banda instrumental, começou ao menos como uma banda instrumental, depois eles migraram para os discos seguintes para vocais e letras, até demais, diria-se, que é o Trace. O Trace, antes de eu falar do álbum, a gente vai falar nesse álbum, desse vídeo, do álbum homônimo deles de 1974, disco inteiramente instrumental, o único da banda nessa toada. Eles têm 3 discos lançados, né?
E eu vou falar, antes de eu falar sobre as gravações, sobre o faixa-faixa, sobre curiosidades desse álbum, que é a grande, entre aspas, estrela do nosso vídeo, eu vou falar um pouco da formação do Trace. O Trace, ele é um trio, né, formado nesse álbum específico, e que é considerado, entre muitas aspas, a formação clássica da banda, embora o Trace não seja uma daquelas bandas ultra mega conhecidas do rock progressivo, talvez do rock progressivo holandês, mas eu acho que nem, se a gente for analisar localmente, eles são uma das grandes bandas lendárias assim da cena, até também pela curta duração das atividades que a banda teve. O grupo só durou de 74 até meados, comecinho de 1977. Foram 3 anos de atividade e que não dá pra gente dizer que foram uma obra discográfica muito grande. Ela foi formada por 3 integrantes, né? Ela, de certa forma, é considerada, a gente pode dizer assim, como uma espécie de supergrupo, né? Claro, ela foi formada, foi liderada durante toda a sua existência pelo tecladista, pelo organista Rick van der Linden. Ele, integrante clássico de uma outra banda seminal que eu amo, que é o Exception, né? Outra também banda mais voltada ao jazz fusion, propriamente, do que o rock progressivo, uma banda ligada à cena do que é considerado classical crossover. Eu vou explicar mais isso futuramente ao cursar do vídeo, para que vocês entendam um pouco também dessa nomenclatura que era dada ao Exception, que era a antiga banda do Rick van der Linden, né? Ela era formada por ele nos teclados, órgãos, sintetizadores e todos os tipos de teclado que vocês podem imaginar, né? Formada pelo seu primo Pierre van der Linden na bateria. Esse já é uma outra figura bem mais conhecida do que o Rick van der Linden, porque ele era baterista anteriormente, depois voltou a ser baterista e é até hoje baterista do Focus, talvez a maior banda progressiva da Holanda, a gente pode dizer isso, e formada por Jaap van der Erik no baixo, né? Essa veio a ser a formação do que viria a gravar o disco de estreia do Trace. O Trace, ele começou a ser formado em finais de 1973, depois da saída do Rick do próprio Exception, né? Ele era um integrante da banda, e o grupo, que já tinha sido formado lá no final dos anos 60, eles se estabeleceram como uma figura muito importante da cena musical, não só holandesa, mas de outros países da Europa. Eles tinham muito sucesso, inclusive na Bélgica, da Itália também, que sempre foi uma praça muito receptora do rock progressivo, do jazz fusion e tudo mais. E eles solidificaram essa carreira bem posta na Europa, criativamente, comercialmente, criticamente, claro, nesses 3 campos, estabelecendo seus álbuns em bases musicais muito próprias, né, de releituras de composições clássicas ou inspirações de composições clássicas vertidas para gêneros, entre muitas aspas, considerados mundanos e roots, né, da música, sobretudo o rock, o pop e a música psicodélica, né, e também com algumas pitadas assim de jazz em alguns momentos, né. E os discos da banda, eles solidificaram muito dessa proposta. Claro, a banda também fazia músicas autorais, embora em graus menos, digamos assim, latentes como as releituras. E eles solidificaram dessa forma, fazendo esses álbuns. E o Pierre, o Rick, na verdade, ele sempre foi visto como o grande líder, digamos assim, criativo da banda, porque ele era o tecladista e tudo mais. Ele tinha uma maior técnica, um lado bem virtuoso no piano, no órgão, nos sintetizadores, né? Então ele era muito que o cabeça dos arranjos desses álbuns, né? Isso criava uma certa visão entre os críticos musicais de que ele era o líder da banda e meio que rebaixava indiretamente esses críticos, claro, não o próprio Rick, né? Pelo menos não em relatos oficiais a gente tem noções disso, de que os outros integrantes do grupo eram meros coadjuvantes de suas ideias. E isso gerava um certo dissabor interno, né? E a partir conforme os discos foram sendo lançados, mais essas comparações, mais essas acusações, entre muitas aspas, né,
se cresciam, né? Continuavam, e entre muitas aspas, até que o Rick, em finais de 1973, acabou tendo uma altercação, um entrevero com alguns dos outros membros em relação a isso e tudo mais, porque os outros também queriam ter muito mais espaço em trabalhos futuros e etc. E queriam também sair um pouco dessa toada do releituras de música clássicas e investir de vez mesmo, apenas exclusivamente até em repertórios autorais, em outros discos, e sair até um pouco dessa onda do classical crossover, né, que eu falei no início do vídeo que a banda era classificada como uma espécie de uma tentativa deles fazerem uma espécie do que os outros membros consideravam de um rock progressivo mais tradicionalista, digamos assim, sem tanta navegação nessa verve jazzista e clássica que o Rick queria impor e impunha, de certa forma, nos álbuns. Para resumo da ópera, o Rick saiu da banda em finais de 1973. A gravadora do grupo à época holandesa, que era a Philips, deu a ele uma carta branca, porque ele era muito benquisto na gravadora, e o Exception também era uma banda muito benquista, né, de que ele teria a carta branca para gravar um disco solo e fazer um projeto musical ao seu bel prazer, da maneira como ele queria, né, e o tecladista resolveu fundar um novo grupo, um grupo mais enxuto musicalmente, em termos de arranjo também, mais direto até, sem a participação de guitarras e seguindo o modelo dos power trios, muito em voga na época do estilo órgão, teclados, baixo e bateria, só que sem vocais, aqui inteiramente instrumentais, claro, que outras bandas já faziam naquela época, claro. ELP seguia muito dessa linha, o próprio Triunvirá, embora o Triunvirá não fosse uma banda tão conhecida na época da formação, no final de 73, eles só tinham lançado Mediterranean Tales. O Illusions on a Double Dump sairia meses depois, inclusive depois do lançamento do disco do Trace, então eles não eram uma fonte muito grande de inspiração, embora, claro, Mediterranean Tales fosse um disco que tivesse lá uma repercussãozinha na Europa. E com essa proposta foi formada a banda, né? Ele fez vários testes para baterista. O primeiro baterista que ele chegou a considerar foi o Peter Van der Leeuwen, né? Que era baterista do próprio Exception. Ele acabou fazendo alguns testes, mas acabou não efetivado, e ele chamou o seu primo, que era Pierre Van der Linden, para a bateria, né? Ele era integrante do Focus e etc, a maior banda progressiva da Holanda na época, mas na época ele já tinha saído do Focus. Quem estava no Focus já no lugar dele era o Colin Allen, né? Então ele entrou pro trabalho no Trace, e para encerrar assim a formação eles precisavam de um baixista, que era o Jaap van der Erik. Ele era baixista de uma outra banda, era uma banda mais até de pub rock, né, de rock mais tradicional, sem aquela coisa do progressivo, do clássico, por aí vai, que era uma banda chamada Verdublan, que eles lançaram um disco homônimo de 1973, bem legal, até bem rocker, até. E o Jaap, ele era considerado, embora já tivesse uma certa estrada, né, ele era considerado meio que um baixista prodígio da cena dos músicos ali holandeses, e por isso ele acabou efetivado também para entrar no Trace. Com o trio formado, eles chegaram a já começar a ensaiar composições, ideias lá de compositores noruegueses, suecos inclusive, da música tradicional clássica e da música tradicional mesmo sueca e norueguesa também, e fora outros compositores também de outras partes do mundo, entre muitas aspas, para as composições. Enquanto a banda já estava começando os seus ensaios no início de 1974, eles já estavam também começando a tentar escolher um nome. A Philips exigiu que eles escolhessem um nome o quanto antes, porque eles iriam já promover a banda, porque era a nova banda do Rick Van der Linden, o tecladista, grandemente criativa do Exception. Então eles precisavam disso como um chamariz para divulgação mesmo, para publicidade daquele novo projeto que o tecladista estava organizando. E eles até deram
O Pierre van der Linden, ele até fala em entrevistas posteriores que eles tinham até uma certa pressa, né, os caras da Philips, em saber qual era o nome da banda, porque eles tinham que promover o Rick van der Linden, né, porque por essas questões e etc. E desde então, quando o trio foi formado, eles tiveram a ideia, o Rick, mas basicamente teve a ideia de ter um nome da banda inspirado em outros supergrupos, né, da história do rock, porque ele via aquilo e de certa forma, e era, né, a gente pode dizer isso, como uma espécie de supergrupo. Ele tinha a ideia de que deveria ser um nome curto e um nome de uma palavra só. Ele chegou inspirado basicamente em outros supergrupos, como o próprio Cream, uma outra banda que ele teve como inspiração, embora em menor grau, foi o Flash, que era a banda formada pelo Peter Banks e pelo Tony Kaye em 1972, depois de eles terem saído do Yes. E o nome que foi inicialmente escolhido teria sido Ace, né, inspirada numa música chamada Death of Ace, que é uma peça clássica que seria a peça central desse disco, desse repertório. Vale lembrar que o repertório já estava sendo montado enquanto eles já estavam considerando o nome da banda, né, que seria a peça central desse primeiro álbum, né, deles, dessa estreia da banda, né, que é uma peça originalmente escrita pelo Edvard Grieg, né, que é o compositor clássico conhecido por ser o cara que fez Hall of the Mountain King. Quem conhece mais músicas clássicas vai sacar do que eu tô falando. Essa música que foi inclusive regravada em várias releituras de uma porrada de gente, desde, sei lá, o Gene Simons do Kiss até o Rich Blackmore no Rainbow, regravou, readaptou essa peça em alguma música pré-existente deles. É uma música clássica muito conhecida, embora Death of Ace seja uma outra música, uma outra peça clássica desse compositor, né? E ele tava com essa ideia de que essa música seria a peça central desse novo álbum, que já estava tendo o repertório formado ali, né? E o nome do grupo seria Ace, só que eu acho que horas antes dos próprios advertising, né, os cartazes ou materiais promocionais que a gravadora estava começando a imprimir, foi descoberto, os integrantes da banda descobriram que havia uma outra banda inglesa com o nome de Ace, que era a primeira banda do Paul Carrack, que é um músico inglês famoso, tocou com uma porrada de gente, Squeeze, Roger Waters, Roxy Music, como músico de estúdio. Ele ficou mais tarde muito conhecido na virada dos anos 80 por ter sido um dos cantores do Mike and the Mechanics, banda formada pelo Mike Rutherford do Genesis, né? E ele tinha uma banda chamada Ace na Inglaterra. Essa banda inclusive teve um hit mundial no final de 1974, uma música lindíssima, How Long, inclusive, que é um número meio R&B, soul. Por causa disso, eles não poderiam usar esse nome e estavam de um outro nome mais curto, e assim foi considerado o nome Trace para batizar aquela nova banda. O nome eles já trabalharam já um pouco na divulgação e etc. O trio ele chegou a fazer poucas apresentações e etc, tocando boa parte do material do Exception em algumas músicas do Focus, em adaptações instrumentais, porque a banda não tinha vocalista, embora o Jaap van der Eyck cantava algumas dessas músicas. A menor parte desse set era cantado, né? A grande parte era instrumental. Ele inclusive depois viria a ser um dos vocalistas da banda depois da mudança de formação, depois desse debut, né? E conforme esse álbum ele foi sendo trabalhado, conforme Death of Ace foi também veio a ser uma peça que veio a ser no novo disco, a banda foi adaptando outras músicas, e durante o período de ensaio de um mês, mais ou menos, um mês e meio, o Rick ele já tinha lá o material pronto. Boa parte do material, claro, era composto de adaptações de peças clássicas, claro, e de músicas tradicionais de vários locais, da Suécia, da Polônia também. A gente vai falar mais isso a fundo quando eu entrar no faixa a faixa. E também
elas intercaladas com melodias próprias da banda. Algumas músicas isoladamente são canções próprias desenvolvidas pelo próprio Rick autoralmente para o disco, sem influências nem adaptações de músicas clássicas ou músicas tradicionais de qualquer país ou de qualquer compositor. Mas o repertório final ele ficou muito mesclado nisso, como eu vou dizer, a gente vai falar isso melhor no faixa a faixa. Coisa muito legal das gravações do Trace foi que, pelo Rick lá tá com a moral dele alta como tecladista, como um músico muito bem quisto criticamente pela gravadora por causa do trabalho dele prévio no Exception, né? Muitos equipamentos de alta geração foram dados à banda para a gravação desse álbum. Então, o disco ele é instrumental, ele não tem vocais e tudo mais, mas os teclados, o álbum ele segue o formato padrão de um power trio, teclados, bateria e baixo, né? Com os teclados exercendo o grande protagonismo das nuances melódicas, né? E por causa digamos assim, dessa maior liberdade de equipamentos, né? Esse álbum de estreia, ele tem as instrumentais guiadas pelos teclados e pelos órgãos, mas os sintetizadores, eles além de serem sintetizadores de em modelos mais avançados para a época que outros tecladistas tinham, o Rick, né, ele teve tempo no estúdio para experimentar novos timbres, em especial um timbre que outros tecladistas de certa forma já utilizavam de maneira embrionária, assim, mais falando do rock progressivo, né, como o próprio Manfred Mann, que foi o uso de pedais wah-wah nos sintetizadores. Nesse álbum é utilizada essa técnica em muitas das músicas, em muitos dos instrumentais, e essa técnica foi muito bem utilizada pelo Rick, porque em algumas músicas, conforme ele... Claro, tem a técnica dele nos sintetizadores, então algumas dessas músicas elas tinham um som, a variância do som do pedal wah-wah, né? Conforme você, para quem não é músico, o pedal ele faz um som meio e o nome wah-wah, né? E as notas elas não são secas, então as notas elas variam de um timbre mais grave a um timbre mais agudo. Então em algumas músicas parece que você está quase ouvindo uma guitarra, né? E essa técnica ela chegou a ser utilizada também conectada até a outros instrumentos, como uma harpsichord. Of Ace, salvo engano, tem uma linha de harpsichord assim que são tocadas que parece que ele está tocando uma guitarra, né? E não é um harpsichord, é um teclado. E além disso, tem, como eu estava falando, né, tem essa variância, né, desse efeito no wah-wah, no Moog, fez com que algumas músicas tenham essa questão do sintetizador parecer quase que uma guitarra. Em outras músicas, o sintetizador em notas mais graves, assim, do grave também, do wah-wah também, soar quase que como uma espécie de pedais de baixo, mas não são pedais de baixo, são linhas feitas nos sintetizadores. Então, e quase que se mistura, digamos assim, com as melodias do baixo do Jato, né? Embora um não atropele o outro. Então é muito legal ouvir essas nuances também. E fora que as melodias também são muito ricas, são muito boas e etc. É um disco instrumental, claro, né? Mas é aquele disco instrumental de teclado, sintetizadores e bateria e baixo com muita dinâmica, e os instrumentais eles são muito ricos, assim, né? A gente percebe muito, a gente tende a ouvir esses tipos de nuance e comparar automaticamente com os trabalhos do Emerson Lake Palmer, que é uma das grandes bandas do rock progressivo e banda referência nesse tipo de som,
né? Mas o disco de estreia do Trace, ele traz uma distinção, acho que nisso, nessas experimentações também. Por exemplo, em A Memory, no início, essa distinção de efeitos quase que vanguardista, né? Porque isso dá uma dimensão instrumental diferente nas músicas, forma momentos assim dos discos, momentos mais até música concreta até, digamos assim, em sons que não parecem nem musicais, parecem sons de barulhos e etc. Em A Memory, no início de A Memory, que é uma das últimas, que é a última sequência do disco, você percebe isso, né? Então é muito legal a maneira como os sintetizadores foram trabalhados nesse disco. Para mim, um grande destaque é esse. Claro, embora toda a banda também faça um instrumental absolutamente perfeito. Talvez seja por isso que eu gosto tanto desse álbum e considere ele um dos destaques assim, instrumentais e um dos destaques no geral do ano de 1974 no rock progressivo. O disco ele foi lançado em setembro de 1974, né? As gravações à Vera se iniciaram em finais de maio, meados de maio. A banda anteriormente eles tinham até lançado, inclusive, um single que foi um cover de uma releitura, né? Uma das releituras de Tabu do Dizzy Gillespie, junto com uma outra música que foi Lado B, que era Progress, né? Que veio a ser, que era uma versão, inclusive, alternativa de uma outra música que entrou no disco, chamada Progression, né? Esse single meio que foi lançado também por imposição da própria Philips, falar, a gente precisa de um single novo para botar aí no mercado para ser uma prévia do álbum de estreia de vocês. Isso era exigido no mercado mais europeu, né? Porque isso também já é um papo para um outro vídeo, porque tinha uma distinção, né? Na Europa e na Inglaterra, sobretudo, eram exigidos que singles isolados fossem lançados antes dos discos, com músicas que não entrariam necessariamente nos álbuns, como uma espécie de divulgação, de teaser para um tipo de som que a banda estava desenvolvendo, né? E era uma estratégia mercadológica da indústria fonográfica que ainda estava em voga nos anos 70. Embora muito disso se florescesse mais a partir do final dos anos 50, início dos anos 60 e por aí vai. Eles chegaram a gravar, inclusive, uma outra versão, né? Uma versão de trechos musicais de Ascension, que é uma peça gravada pelo John Coltrane do disco homônimo dele de 1965, né? Mas essas músicas elas foram cortadas, elas seriam lançadas como um segundo single, né? Da banda antes da gravação, para caso o disco tivesse problemas de adiamento, né? Fosse necessário adiar o álbum. Mas acabaram que arquivaram esse lançamento. Essa versão ela é meio rara até, né? Eu já ouvi essa versão piratamente, tem muitas aspas, né? Esse termo é ótimo. Eu já ouvi essa versão alguns anos atrás, né, no próprio YouTube, mas vira e meia ela é bloqueada e etc. É uma coisa bem obscura, né? Para além de, claro, o próprio repertório, o próprio cancioneiro da banda, do Trace, né? Então, mas eles acabaram não gravando ela e acabaram não lançando efetivamente dela, mas partes das gravações dela acabaram aí vazando na internet ao longo dos anos e etc. Um dos motivos pelo qual o Rick vetou a gravação, o lançamento dela também, para além dessa questão da gravadora, foi de que também Ascension não tinha o mesmo apelo melódico forte dessas releituras que estão no disco e que também tinham no Tabu, né? Uma coisa bem legal que é do trabalho do Exception e também que é o trabalho do Trace, é que eles são uma banda técnica, mas eles são uma banda muito calcada na melodia. Então, por mais que eles façam adaptações de números do jazz e de números de música clássica mesmo, não há um ultra virtuosismo ali nas performances. É claro, tem virtuosismo, mas há uma grande dose de melodias também. E o Ascension, ele é um disco muito ligado ao free jazz, né? Ele vem um pouco antes do próprio A Love Supreme do John Coltrane, mas é um disco totalmente distinto, é um disco bem free jazz, avant jazz até, né?
Tanto é que nenhum dos clássicos da carreira dele, muitas pessoas têm dificuldade de ouvi-lo. E talvez essa readaptação não tenha sido a melhor das escolhas, né? Pelo menos para a proposta que a banda tinha em mente, né? Em de 1974, o disco chegou às lojas. O disco já abre com uma tríade, né? Que é uma Gaillard, Garle Kubo e Gaillard, né? Elas três são uma peça só, entre aspas. Gaillard e a outra Gaillard, que é a terceira faixa, elas são o encerramento e a abertura de uma melodia, e Garle Kubo é um interlúdio próprio feito pela banda, escrito pelo próprio Diap, né? Com também participação dele e do Pierre na bateria, né? É um interlúdio próprio, né? Gaillard já é a carta de intenções meio que do disco, né? A música ela já abre muito bem com os trabalhos de órgão do próprio Rick. Essa canção ela tem uma releitura de uma música tradicional polonesa, mas majoritariamente grande parte do corpo composicional da música é uma adaptação de uma peça, salvo engano, do Johann Sebastian Bach, né? Eu vou colocar o nome aqui na tela, porque eu não vou lembrar o nome de todas as peças e eu também não sou ultra familiarizado com música clássica. Então, eu vou colocar aqui na tela para que vocês saibam o nome certinho das peças nas quais o Rick adaptou propriamente o nome delas para esse álbum e para suas faixas. E nessa música ela já abre muito bem, nesse início, assim, já destaco de cara o trabalho excepcional de órgão dele, as nuances da bateria do Rick e do baixo do Diap. Nessa primeira parte de Gaillard, elas estão um pouco mais contidas, servindo meio que o corpo para a melodia, para que em Garde Kubo elas façam já a imponência, né, do instrumento. Tanto é que nesse interlúdio é o grande momento deles como instrumentistas dentro dessa composição, porque eu considero essas três músicas, e a gente pode dizer que essas três músicas uma música só. A segunda parte também ecoa a volta da melodia. Dá para perceber que dentro dessa primeira faixa ela tem um corpo composicional muito melódico, mas ao mesmo tempo também bem técnico, mas as técnicas elas estão bem mais distribuídas ao longo dos instrumentais em passagens mais sutis. Acredito que em outras composições, em outras músicas do disco, esses momentos mais técnicos, mais improvisacionais até, a gente pode dizer, jazzísticos, de entre muitas aspas, fritação, estão mais distribuídos em seções inteiras de uma música do que necessariamente em pequenas melodias distribuídas ao longo dela, como acontece aqui em Gaillard, né? Uma grande faixa de abertura. Depois dela vem a segunda música do álbum, né? Ela não é cronologicamente, eu vou fazer aqui um adendo, né? A segunda música do disco separado, né? No álbum ela está acreditada como a quarta faixa, mas é porque o disco ele tem algumas músicas que são interligadas, mas são três partes de uma mesma música, entre muitas aspas uma suíte, mas são divididas em faixas mesmo, separadas no álbum. Mas eu acho que vocês vão entender porque eu tô colocando o nome das músicas aqui direitinho na tela. Eu acho que isso que no frigir dos ovos é o que importa pro nosso vídeo, né? E depois dela vem Death of Ace, uma adaptação do próprio Edvard Grieg, que eu falei já aqui, né? Outra música do álbum, futuramente a gente vai falar dela, tem uma citação de Howl of the Mountain King, que é a peça mais conhecida dele, mas essa tem inspiração na faixa homônima, na peça clássica homônima dele, Death of Ace, né? E essa música eu considero talvez assim uma das melhores do disco, né? Eu acho uma adaptação muito boa, inclusive acho uma pena porque ela originalmente seria um pouco até maior, né? Só que durante o processo lá de
gravação, o Rick, né, decidiu diminuir um pouco a duração dessa música para dar espaço mais a outras adaptações que ele queria botar nesse álbum, né, e outras ideias até novas, né, e se a gente for analisar a duração do álbum, o disco ele tem quase 50 minutos, né, uma duração longa, né, padrões eram 2 lados do vinil para 1974, 25 minutos por lado é considerado quase que um limite, né? Se passasse disso, o som perderia muita qualidade, né? Então ela teve um pouco desse corte na duração, mas a magnitude provavelmente se manteve intacta aqui. Eu acho maravilhoso tudo nessa música. As linhas, o início lá do piano, o trabalho dele de piano desse álbum é sensacional. Eu vejo muitos trabalhos, muitas resenhas ressaltando o trabalho dele no órgão e principalmente, como eu falei, os trabalhos dele vanguardistas nos sintetizadores com os pedais wah-wah, mas o trabalho dele no piano nesse álbum é fabuloso. Nessa música em específico fica muito bem feito. Na própria Progression, que é uma música que a gente vai falar mais a fundo futuramente, também é um outro destaque, né? E depois os sintetizadores são muito bem feitos, assim, né? Eu acho essa música absolutamente um dos melhores trabalhos assim da banda, né? Eu percebo até umas nuances até meio funkeadas assim no instrumental, né? É tudo muito sutil, né? Uma coisa que eu acho legal assim, né? Não tô falando, claro, das passagens do solo, mas eu tô falando dos arranjos mais rítmicos, é que há essa sutileza muito grande do Pierre e do Jap, né? Eu gosto muito da nuance de como eles trabalham essa instrumental nessa música e na próxima música, que é Escape of the Piper, né? Sobretudo nessa próxima música, que é um petardo, assim, né? Mas nessa música eu destaco muito desse trabalho, assim, no próprio synth do Pierre, do Rick, na verdade, né? Aquela nuance toda, né? Aquelas distinções dos timbres mais agudos, fazendo quase que às vezes da guitarra ausente aqui no disco. Alguns momentos eu sinto até que os synths, eles fazem uma melodia até vocal, né? O disco ele não tem as vozes, mas os synths eles fazem isso, né? Os trabalhos de bateria aqui também são absolutamente fantásticos. Na próxima música, Escape of the Piper, a primeira inteiramente autoral do disco, né? Peça solo falando, né? Excluindo lá o interlude em Gaillard. A gente percebe muito isso, é uma das músicas mais imponentes do trabalho, inclusive. Chegou-se a cogitar que ela fosse lançada como single, e se ela fosse lançada eu acredito que teria tido uma repercussão. Infelizmente a banda não fez isso, sabe-se lá por quê. E essa música ela tem uma coisa muito cadenciada também desse lado mais imponente, mais presente até, mais rocker eu diria em algumas passagens, do que os trabalhos, pelo menos que eu ouvi do Exception, né? Que eu acho que torna o Trace um diferencial e não só uma espécie de puxadinho sonoro do que era a banda. Então, nessa música eu acho absolutamente fantástico, né? O trabalho, assim, instrumental dessa música. O Rick, ele falou em algumas entrevistas antes da morte dele, em formato de podcast, até pouco tempo tinha elas disponíveis no YouTube. Se eu achar elas aqui, eu coloco na descrição, de que algumas músicas elas foram desenvolvidas como criações de histórias sonoras, né, para os ouvidos dele. E Escape of the Piper é uma delas. Outra delas está na parte final do disco, a gente vai chegar lá. E ela também é uma das autorais dele no disco, né? Que mostra com que ele tinha muito também a cabeça desses compositores clássicos e etc. Embora seja uma música bem mais rocker, dá pra perceber que ela não é uma canção de muitas influências ou de muitos flertes clássicos, né? Depois disso vem a faixa Once. Eu diria que essa é a música que eu menos gosto do disco,
né? Eu gosto dessa canção, acho uma música legal, mas é uma música de orientação mais jazzística, né? Talvez seja uma das músicas mais improvisacionais ali da banda, né? Eu gosto muito do trabalho de percussão nessa música, né? Por causa do jazz, né? Jazz é muito bateria, né? E baixo, claro. Eu diria que é uma das músicas que o Pierre van der Linden mais se destaca no disco inteiro, né? Ele tem um estilo de bateria muito bom, assim, muito versátil entre linhas rítmicas mais cadenciadas em determinadas músicas que servem lá para os solos e para as mil melodias que o Rick faz lá nos sintetizadores, nos teclados, nos órgãos, nos rapscords e tudo mais dele, mas também faz as partes mais técnicas, mais solos assim, mais frenéticas assim, em partes mais jazzísticas, mais improvisacionais. Essa música é bem improvisacional. Provavelmente a música é uma música que talvez a banda deve ter colocado lá no estúdio na hora da gravação, uma coisa mais deles mesmo, livres momentos, né? Tanto é que tem uma citação a Howl of the Mountain King aqui, mas é uma citação bem mais sutil, assim, não é uma coisa cadenciada numa composição, pelo menos é o que eu sinto, né? E em seguida vem a própria faixa Progression, uma outra grande música desse álbum também. Eu destaco nessa música o próprio trabalho de piano do Rick, é um trabalho muito bom, né? E a segunda parte da música, com a presença, com a dualidade assim do órgão e com a bateria, pra mim é o que ganha, é um dos ápices instrumentais do disco inteiro nessa sessão, inclusive. Eu acho essa música bem legal. A melodia também do sintetizador com o piano em cima da primeira parte também forma uma coisa muito bonita, uma dualidade de quase piano, de teclado rítmico e teclado solo, nessa coisa assim, né? A parte final do disco, né? As próximas 3 músicas também fazem parte, entre aspas, de uma mesma suíte, né? Que é a Memory, Lost Past e a Memory, que é a segunda parte lá de Memory. Essas 3 músicas são uma composição só, né? A Memory, ela é inspirada numa música tradicional sueca, né? E em trechos, né? Mas grande parte dela foi uma adaptação. As adaptações aqui, elas são muito bem feitas pelo próprio Rick, porque elas são muito próprias, né? Elas não tem aquela coisa de uma adaptação ipsis literis da melodia e das nuances melódicas, né? Ele cria novos trechos e faz uma adaptação totalmente diferente das músicas originais clássicas, o que também dá aquele gosto de novidade, né? Apesar de ser uma reverência a uma música mais antiga, né? E em A Memory tem já no início, aquele início lá dos sintetizadores calmos, das experimentações, até que a melodia se desenvolve mais de forma mais imponente, etc, né? E mostra também aquela dualidade dos timbres dos sintetizadores, né? Com os efeitos do pedal wah-wah. Inclusive nesse início tem até um efeito sonoro de vento, né? E essa música, o Rick também fala que foi inspirada numa daquelas ideias que ele tinha de criar ambientações ou histórias sobre melodias, né? Seria a história de um homem no seu presente entrando nas memórias do seu passado, né? Tanto é que, se vocês analisarem as composições, elas parecem uma recapitulação. A introdução da música de A Memory até a melodia principal, da parte do Lost Past até o Memory, elas parecem meio que o homem entrando em estado de transe em seu próprio corpo e aos poucos rememorando aqueles momentos do passado, momentos mais pesados que ele viveu, até momentos mais, digamos assim, de ternura que ele se lembra perante as memórias que ele vai rememorando, enfim, né? E isso também é
capturado pelo instrumental. Nessas partes mais angustiantes, entre aspas, que é Lost Past, né, que é a segunda parte dessa tríade de músicas, tem um solo de bateria, o solo de percussão do Pierre, que é um solo fantástico, que meio que representa esses momentos mais difíceis que ele rememora do passado, enquanto a segunda parte, com a volta da melodia principal, é meio que estou agora rememorando os meus momentos de ternura e fazendo com que ele seja uma mola propulsora para que eu viva o hoje, né? Então, e tudo isso sem letra, sabe? E a gente percebe isso, é uma melodia muito bonita, né? A melodia de A Memory, etc. Embora tenha essas pequenas nuancezinhas assim, na abertura da primeira parte, bem avant-garde, experimental até, né? E nessa segunda parte também eu acho absolutamente linda. E o disco ele se encerra com Final Trace, né? Que é a música intitulada a partir do nome da banda e do disco, né? Eu acho essa uma belíssima faixa de encerramento que reúne tudo aquilo que todas as outras músicas mostraram, que é uma boa melodia, uma potência sonora em um instrumental que não tem muitos instrumentos, sintetizadores, bateria e baixo, né? E ainda assim há uma grande dose melódica. Eu gosto muito também das linhas de baixo do Deep, né? Dessa música, né? Eu acho bem... Elas são linhas mais sutis, assim, mas são linhas que complementam muito bem com os graves, com as nuances melódicas dos pianos e dos sintetizadores, enfim. E o álbum, assim que ele é lançado, ele teve uma boa repercussão, inclusive ele chegou no top 20 da parada holandesa, né? O disco ele também chegou no top 30 de outros países, né, europeus. Ele chegou no top 30 da Itália, top 30 também francês. Na Inglaterra o disco teve lá uma breve aparição lá no top 50 das paradas, né? E propiciou, de certa forma, na Holanda, né, onde o disco teve uma grande aceitação, claro, o disco propiciou a continuação do Trace. Em 1975 a banda mudou um pouco a sua orientação sonora, né? O Pierre van der Linden acabou voltando pro Focus e ele saiu da banda, mas o Rick van der Linden, o seu primo, ele continuou, né, comandando o Japa. Ele migrou dos baixos para as guitarras, né? Agora o grupo tinha guitarras, né? Além dos baixos também que ele continua eventualmente fazendo, né? E também para os vocais. Lembram lá que eu falei que nos primeiros shows, quando tinha lá os covers, alguns pequenos covers com vocais, ele também se dispunha a cantar? Então ele veio a ser o efetivo cantor. A banda entrou com outros novos membros, inclusive para esse segundo disco, 2 deles bem conhecidos da cena progressiva. Daryl Way, violinista do Curved Air, ele acabou entrando para esse segundo disco deles. E na época, ainda relativamente desconhecido, músico de estúdio, Ian Mosley, que mais tarde viria a ser baterista do Marillion nos anos 80, ele também completou a formação para esse segundo álbum, que se chamou Birds, né? Lembra que eu falei aqui durante toda a gravação que a carreira do Trace, que muitas dessas músicas desse primeiro álbum são histórias, entre aspas, imaginadas pelo Rick, só que num arcabouço instrumental mais, digamos assim, atmosférico, né? Para esse segundo disco eles resolveram investir em um conceito mais amarrado mesmo, né? Instrumental. E dentro desse segundo disco, que é bem mais prog tradicional, até pela presença dos vocais e etc, e dos violinos, o disco não é tão dominado pelos sintetizadores, até porque ele agora teria que dividir espaço melódico grande com a guitarra e com os violinos, né? Esse álbum ele teve uma maior direção nessa questão do conceitual, principalmente pela faixa título Birds, que ocupa todo o segundo lado do LP, uma suíte maravilhosa, né? O disco todo é muito bom. Eu gosto do primeiro lado também, embora me impacte menos do que esse primeiro, mas eu diria, mas esse segundo disco ele já vale pela reunião de músicos, Daryl Way e Ian Mosley da bateria junto com os outros, né?
E também por essa faixa título, que é uma música de 23 minutos e ela narra e ela fala sobre as várias características distintas de vários tipos de pássaros diferentes. A música ela tem mais de 10 movimentos e cada movimento ela narra meio que a vida de um pássaro e a reunião deles unidos num ecossistema, num espaço ambiental, entre muitas aspas. E esse segundo disco eles continuaram, a banda continuou em 1976, já o Deep já tinha saído, aí só ficou o Rick mesmo, e ele chamou boa parte dos integrantes do Exception para fazer esse terceiro disco do Trace. Inclusive dizem as más línguas que esse álbum só foi lançado com o nome da banda por uma questão contratual mesmo. Eu acho que na verdade seria um disco solo do próprio Rick, porque ele já não tinha mais interesse em continuar com o Trace, né? E esse disco também muito bom, que é o White Ladies, de 1976. Esse também um outro álbum conceitual, falando mais sobre a vida de mulheres do cotidiano, entre aspas. Boa parte das letras ela aborda sobre essa questão do cotidiano, da vida de mulheres numa sociedade, né? É um disco que futuramente até cabe a gente fazer um vídeo, porque o conceito dele, a história dele é bem legal e etc. Esse disco já tem muito mais elementos do som natural do Exception, tem sopros aqui, tem cordas. Aqui nesse álbum também, o Rick ele passou a praticamente ignorar esses lances de adaptações de músicas clássicas. Praticamente o disco inteiro ele é autoral, salvo engano. Eu acho que tem uma ou duas músicas só que são adaptações, e são adaptações meio sutis, meio loosely, né? Não é uma coisa muito focada na melodia, né? Então é um outro descasso também, tem narração esse disco, e já é uma coisa muito mais distinta do que é esse primeiro álbum do Trace, que eu escolhi falar aqui hoje, porque é um disco muito importante, né, de 1974, da safra de 1974, do rock progressivo. Acho que é um disco instrumental, mas que reúne muitas nuances melódicas interessantes. É um disco que tem uma história, fala sobre... É um trabalho de um dos músicos mais... Claro, o Pierre e o Deep também são talentosos, mas o Rick Van der Linde é um dos músicos mais... foi um dos músicos mais talentosos do progressivo, né? Nos deixou, ele faleceu em 2006, né? E o trabalho dele no Exception foi incrível. E o trabalho também do Trace, que não é uma banda tão lembrada quanto, merece ser muito reverenciado, sobretudo nesse primeiro álbum, mas também nesses outros discos. Devem ganhar, claro, né, referências aqui em vídeos futuros nossos, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram do disco, se vocês curtiram. Enfim, o que vocês acham da banda, se vocês conhecem, se vocês não conhecem. Fiquem aí no nosso canal, continuem aqui conosco. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, né? Deixem o like, comentem, se inscrevam, façam tudo lá que vocês já conhecem, todo o método tradicional. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.